Oi, biologuinhas, tudo bem? Aqui é a Isa do blog Bertobio e hoje eu vim trazer uma videoaula pra vocês. Eu acredito que é a última videoaula que eu tô gravando esse semestre, por mais que eu acho que não vai ser a última que vai pro ar, mas é a última que eu estou gravando, então já estamos no quê? No clima de Natal, espero que meus professores também estejam no clima de Natal e não me deixem de exame. Então, vamos lá, vamos estudar um pouquinho de biologia do desenvolvimento. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o pós-fecundação, o que acontece, como que o embrião é implantado, o que acontece nesse processo de desenvolvimento. Bom, primeira coisa que eu vou começar a falar com vocês são os anexos embrionários, que eu acho que é importante a gente ter uma base antes de começar a falar como eles são formados. Primeiro a gente tem que entender um pouquinho para que eles servem. Então vamos lá. A gente tem primeiramente o saco vitelínico. O saco vitelínico é fonte de nutrientes e no caso dos mamíferos, ele é muito importante na produção de hemácias, tá? Então, quando o embrião não tem ainda a medula óssea, que é a nossa principal fonte, ele tem como produtor de hemácia o saco vitelínico. Depois a gente tem o âmnion. O âmnion, ele faz a proteção mecânica e hidratação, e é muito importante quando o desenvolvimento é externo. Mais do que quando é interno, quando ele é externo, ele é muito importante, né? Aí a gente tem o córion. O córion, ele faz a nutrição e retirada de produtos tóxicos. Quando a gente tá falando, principalmente de humano, o córion mais a parede uterina, ele forma a placenta. É muito importante porque produz gonadotrofina coriônica. Essa gonadotrofina coriônica, ela atua produzindo progesterona, e a progesterona é um dos hormônios mais importantes para manter a lide do útero espessa e com vascularização. Então, geralmente a tendência é nós mulheres menstruarmos e essa parede do útero se desidratar e sair. Quando a gente está falando de uma mulher grávida que está nesse processo de implantação, o córion, ele é muito importante por conta desse hormônio. E ele também vai produzir a somatotropina coriônica, que é responsável pela lactação. O alantoide, ele é responsável pelas trocas gasosas, armazena excretas e sais de cálcio da casca para o esqueleto. Então, também o alantoide, ele forma o cordão umbilical. O cordão umbilical é muito importante, né? Porque ele faz a nutrição, a eliminação discreta, a troca gasosa e dá uma ligação entre feto e mãe, digamos. A placenta é exclusiva de placentário, como diz o nome, e é formada pelo córion, alantoide e o endométrio uterino, e faz trocas entre feto e mãe. Bom, falado isso, agora o próximo passo que a gente tem que procurar entender é sobre os tipos de ovos. A gente tem 4 tipos de ovos. O primeiro é o ovo heterolécito. O ovo heterolécito, ele é sem nítida separação entre polo animal e polo vegetal e apresenta uma grande quantidade de vitelo. E é um ovo bem característico de anfíbio. A gente tem o ovo telolécito. O ovo telolécito, ele apresenta uma enorme quantidade de vitelo e é um ovo bem característico de aves, répteis e peixes. O oligolécito apresenta pouco vitelo e é o caso de equinodermos, anfíoxo, mamíferos placentados. Nós que somos mamíferos placentados, o nosso ovo ele é considerado até mesmo alécito. O centrolécito é quando a gente tem o vitelo ao redor do núcleo, que é um ovo bem característico de artrópode. Pronto, agora que a gente já tem alguns conceitos básicos sobre desenvolvimento, sobre anexos embrionários, vamos falar um pouquinho de clivagem. Clivagem nada mais é do que sucessivas mitoses que vão acontecer para começar a formar aquele embrião. Quando a célula cliva, ela respeita alguns padrões, entre eles quantidade de vitelo e ângulo do clivo. Então tudo vai depender da posição do centrômero, como que vai clivar, se vai ser uma clivagem meridional, equatorial, enfim, depende do ângulo que o centrômero tá, do ângulo que vai separar os cromossomos. A distribuição do vitelo também é muito importante e o tempo de formação. Então, por exemplo, a gente tem, nós humanos, a gestação demora 9 meses, então todo esse processo no nosso corpo acontece de uma forma mais lenta. Agora a gente tem animal que se reproduz e o embrião nasce em poucos dias, meses, enfim, e isso tem que acontecer mais rápido. A gente tem alguns tipos de clivagem também, então guardem aí os nomes, são muitos nomes. A gente tem primeiro a clivagem que chama holoblástica radial. O primeiro clivo acompanha o eixo principal, e aí depois desse primeiro clivo a gente vai formar a mórula, e depois o blastômero, que apresenta dentro a blastocele, que é uma parte oca. Lá no blog vai ter foto de tudo, fiquem calmos. Então, a holoblástica radial, ela é caracterizada pelo primeiro clivo ser meridional, depois o segundo meridional e depois o equatorial. E isso vai se repetindo. Então, depois volta meridional, meridional, equatorial, meridional, meridional, equatorial e assim vai. A gente tem a holoblástica espiral. A holoblástica espiral, ela é mais diferentona, na minha opinião.
A clivagem é em ângulos oblíquos, então é diagonal mesmo. E as células são mais unidas. E é muito legal, esse caso, a gente tem os moluscos como exemplo. Os moluscos, eles apresentam o primeiro clivo para a mesma orientação da abertura da concha. Gente, vocês têm noção disso? Quão louco é que uma característica determinada pela mãe, né, uma característica morfogenética lá no embrião vai determinar a abertura da concha. Isso é muito, muito, muito surreal. Aí a gente tem a clivagem holoblástica bilateral, em que a primeira clivagem é bilateral, então ela já vai definir o lado direito e esquerdo do indivíduo que vai nascer. O primeiro clivo é bilateral, depois é meridional, meridional, equatorial, e depois volta meridional, meridional, equatorial, enfim. Aí, holoblástica rotacional é quando eu tenho um rearranjo do citoplasma do óvulo, que vai ativar ou reprimir genes. E é o caso que a gente pode falar aí dos mamíferos, porque é uma clivagem bem lenta, as divisões não são sincronizadas, os blastômeros eles são bem compactadinhos e é a nossa clivagem, gente. Aí a gente tem a meroblástica discoidal. A meroblástica discoidal, gente, é quando eu tenho um embrião em um disco, que a gente chama de blastodisco. O vitelo ele não é clivado, então o vitelo fica bem separado ali no meio. Então ali o vitelo fica no meio ou na extremidade, tanto faz, mas não acontece o clivo no vitelo, diferente do que a gente observa, por exemplo, em anfíbio. Um anfíbio, por conta da grande quantidade de vitelo, cliva e a clivagem é bem diferente. Assim, se a gente observar uma imagem, a gente vai ver que a blastoderme de um anfíbio é bem mais assim, gordinha e tudo mais, do que de qualquer outro tipo de clivo que eu falei pra vocês. E a gente tem a meroblástica superficial, que é quando eu tenho uma mitose nuclear até um determinado momento. Então, assim, eu tenho mitose, mitose, mitose de núcleo, mas eu não tô separando em células diferentes. Eu tô gerando uma massa cheia de núcleos. Aí até que chega um momento que separa e fica na superfície só. Bom, agora vamos falar sobre a parte mais temida, que é a parte de implantação, né? É onde a gente tem mais detalhes pra guardar. E eu vou separar essa questão da implantação em 3 semanas, as 3 primeiras semanas, que foi o que a gente conseguiu ver em aula, mais do que isso a gente não conseguiu. Então vamos lá, a primeira semana é quando eu tenho trofoblastos que sofrem sucessivas mitoses e que se diferenciam em 2 tipos celulares. Eles vão se diferenciar em citotrofoblasto e vão se diferenciar em ciciciotrofoblasto. Citotrofoblasto é uma camada mais interna de célula, enquanto que a sincício é uma camada externa, é uma massa multinucleada, que é aquilo que eu falei pra vocês anteriormente, é basicamente o mesmo princípio. A gente teve várias mitoses, mas não separou em diversas células, então a gente tem uma massa cheia de núcleos. O sincicioblasto, ele vai penetrar entre as células endometriais para começar essa questão da implantação, porque imagina, gente, se o feto fica ali solto no útero, se acontece qualquer coisinha, ele vai sair muito fácil. Então, primeiro ele precisa se implantar na parede uterina pra fixá-la mesmo. Então, na primeira semana é basicamente isso que acontece. Indo pra segunda semana, a gente vai ter um momento em que o sincicioblasto, ele produz o hormônio gonadotrofina coriônica humana, tá? Gente, esqueci de falar, esse processo de implantação eu tô falando mais voltado pra humano mesmo. Esse hormônio é o HCG, quando vai fazer exame de sangue pra ver se tá grávida ou não. Esse HCG ele é muito importante, principalmente quem tá fazendo em medicina e tudo mais. É um exame que vai determinar se a mulher tá grávida ou não. Esse hormônio, ele é responsável por manter o corpo lúteo e, consequentemente, não deixar que o útero descame, que aconteça todo o processo de menstruação e o feto vai embora. O embrioblasto, ele vai se diferenciar em 2 tipos celulares, primeiro em epiblasto e depois em hipoblasto. Epiblasto fica em cima, hipoblasto embaixo. Epiblasto são células colunares, hipoblasto são células cuboides. O epiblasto, ele tá altamente relacionado com a cavidade amniótica, enquanto que o hipoblasto, ele tá altamente relacionado com o saco vitelínico. Então, vamos lá tentar montar um cenário. Aqui embaixo eu tenho o saco vitelínico, aqui em cima eu tenho a cavidade amniótica e no meio eu tô ali desenvolvendo o meu embrião, tá? Então, ali no meio eu vou ter bem que um disco, que a gente vai falar mais pra frente pra vocês, mas é ali no meinho, entre esses dois anexos. Você vai falar pra mim, Isabela do céu, mas o mamífero tem saco de vitelo? Porque você falou pra mim que a gente é considerado alécito. Sim, a gente tem um saco de vitelo muito, muito, muito reduzido, mas aqui no começo dessa implantação, ele é muito importante pra gente conseguir localizar
todas as estruturas bonitinhas. O epiblasto e o hipoblasto, ele formam o disco embrionário, que é onde vai começar toda essa formação do embrião, começar a clivagem e tudo mais. No meio dessas células vai começar a formar lacunas. Essas lacunas, elas são preenchidas por sangue da mãe, que vão nutrir o embrião ali naquela fase em que ele não tem nem vaso sanguíneo ainda. O 12º dia dessa segunda semana é quando a gente fala que o embrião ele tá totalmente implantado na parede uterina. Então, dali em diante é um pouco difícil de acontecer alguma coisa e o embrião sair. Outra coisa importante que acontece nessa segunda semana é a reação decidual, que as células do útero basicamente começam a ter uma resposta imune mais ativa para realmente proteger aquele feto. As células do epiblasto vão formar o alantoide. O cordão umbilical é formado também ali nessa segunda semana. As vilosidades coriônicas primárias são formadas, e isso é muito importante porque elas representam um primeiro estágio das vilosidades coriônicas da placenta. A placenta é muito importante para nós placentários, ela que vai fazer toda a ligação feto e mãe. E também é formada a placa pré-cordal, que é o futuro local que vai ter a boca, a cabeça e tudo mais. E também o mesoderma somático extraembrionário vai começar a formar o córeo junto com o trofoblasto. Então, o córeo, outro anexo embrionário que vai ser formado aí. Terceira semana, e última que a gente vai estar tratando, a terceira semana é onde acontece mais coisa, então não fique muito feliz que o vídeo está acabando. Terceira semana é, de fato, quando o disco germinativo ele passa a ser trilaminar. Isabela, por que você está falando isso? Antes, basicamente, a gente tinha 2 conjuntos de células muito importantes, e agora a gente vai ter os nossos 3 folhetos embrionários: ectoderma, mesoderma e endoderma. Lembrando que folheto embrionário é diferente de anexo embrionário, tá? Folheto são esses 3. E anexo é tudo aquilo que a gente já falou pra vocês: córium, âmnion, toda essa parte, tá? Os 3 folhetos são formados pelo epiblasto, tá? Então eu vou pular essa parte e ficar falando por quem que eles são formados. O ectoderma, ele posteriormente, ele vai atuar na formação da epiderme, do sistema nervoso, tanto o central quanto o periférico, e também os anexos epidérmicos, unha, cabelo, toda essa parte. Aí a gente tem o mesoderma. O mesoderma, ele é muito importante na formação do tecido conjuntivo, muscular, cardiovascular e também pela formação da derme. Endoderma, né, que é a parte mais interna, é responsável por formar o nó primitivo, que a gente vai ver mais pra frente. O nó primitivo tem uma importância muito grande na questão do embrião, sistema nervoso, tudo isso. Bom, a primeira coisa que a gente pode falar é que tem 2 processos muito importantes na terceira semana: a gastrulação e a neurulação. A gastrulação é o primeiro que eu vou estar falando. Etapas muito importantes da gastrulação são a formação da linha primitiva. A linha primitiva, ela corresponde ao dorso do disco embrionário, lembra? Disco embrionário formado pelo epiblasto e hipoblasto. Então, o dorso, a gente fala que é a linha primitiva, e é onde vai ser formado o nó primitivo. O nó primitivo que posteriormente vai ser a região cefálica desse embrião. Também a formação da notocorda. Nós humanos temos a notocorda apenas nessa fase embrionária. Depois essa notocorda ela é envolvida e tudo mais, e aí formam-se as vértebras, tá? Então, basicamente, o que acontece para a formação da notocorda? A gente tem células mesenquimais, que elas vão migrar, vão formar um cordão. Então, essa notocorda é como se fosse um cordão. Esse cordão, depois de um tempo, é envolvido por células, e aí vai formar a vértebra. Então, inicialmente, a gente não tem vértebra, e a nossa vértebra é a notocorda. Então, a gastrulação, a gente pode definir como movimentos celulares para começar a formar esses 3 folhetos e também para começar a formar os anexos. Então, esses movimentos, eles podem ser de diversos tipos. A gente tem movimento de epibolia, invaginação, involução, ingressão, delaminação, intercalação. E eu não vou ficar falando aqui pra vocês o que é cada movimento, porque eu acho que eu vou estar perdendo tempo, acho que vocês não vão entender se eu falar aqui. Então, lá no blog eu vou tentar achar algum GIF, alguma coisa, mas em último caso eu deixo uma imagem. Mas esses movimentos nada mais é do que, movimentos que as células vão fazer para se organizar naquele tecido e formar aquele folheto, aquele anexo. Então, por exemplo, a gente tem um movimento de intercalação, que eu acho que é o mais fácil de eu exemplificar para vocês, é quando eu tenho 2 tipos celulares e eles vão formar um tecido só, um conjunto de células só. A
Agora vamos para neurulação. Neurulação é quando eu tenho células do epiblasto acumuladas na linha primitiva. Aí acumulou, vai acumulando para cima, que nem prato de pedreiro, sabe? Vai acumulando. Sempre fiz essa analogia, vou continuar fazendo. A partir do momento que acumulou, ele vai formar uma parte mais alta, que a gente vai chamar de crista, assim como crista da onda. Essa parte de crista, ela vai, depois de um tempo, se unir, e aí vai formar o quê? A gente tá formando um tubo. Esse tubo é o tubo que a gente vai chamar ali de tubo neural. Esse tubo neural, mais pra frente, vai evoluir no sistema nervoso. No meio, a gente tem ali o somito. O somito ele é muito importante na formação do nosso esqueleto axial. E aí a gente vai ter 3 tipos de mesoderma. Mesoderma, lembre-se, um folheto embrionário. A gente tem o mesoderma que é paraxial. Esse mesoderma paraxial ele é responsável por formar o somito. A gente tem o mesoderma intermediário, que ele forma a parte urogenital e tudo mais. E a gente tem o mesoderma lateral, que ele é dividido em 2. O visceral, que forma o tubo digestivo, e o parietal, que forma a parede corpórea do indivíduo. Na parte de neurulação, a gente tem uma fase de vasculogênese e angiogênese, que é a formação do sistema circulatório daquele feto. Então, vai começar a surgir artéria, veia, tudo isso, o sangue. E no caso de embrião, né, ainda não tem vértebra, ainda não tem medula óssea e tudo mais, então a gente não vai ter uma produção de hemácia ali na região que a gente tem. O fígado é o principal produtor de hemácia no caso de fetos. Então, a partir do momento que o fígado é formado, ele já toma essa função pra ele. Tá bom, gente? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa ter que ser alguma coisa meio corrida, meio falada rapidinho assim, mas é que realmente tenho pouco tempo, tanto pra gravar, quanto pra editar, quanto pra escrever o post. Tá muito corrido esse final de semestre. Até queria pedir desculpa pra vocês, caiu um pouco a qualidade das videoaulas, mas infelizmente é o que eu tô conseguindo fazer. Eu prefiro postar isso do que não postar nada. Eu acho que isso pode ajudar, nem que seja 1%. Mas se eu não postasse, eu estaria ajudando um total de 0%. Mas espero que tenha ajudado em alguma coisa. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo pra mim que eu tento responder. Ou então tenta entrar em contato comigo em qualquer outra rede social. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o curtir pra mim aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal, que é muito importante. Beijo e até o próximo.